Olá, bom dia. Hoje é dia 31 de maio, o último dia do mês de maio, né? Amanhã nós estaremos no mês de junho. O dia está aparentemente nublado, com tempinho de jeitinho de frio, né? E hoje nós iniciaremos nosso livro de ciências, esse livro maravilhoso, né? E nós vamos trabalhar neste livro a unidade 1, né? Unidade 1, o ambiente e os seres vivos. Então, antes da gente começar a nossa aula, né? Nós vamos fazer alguns questionamentos, né? Com vocês. O que será que são seres vivos, né? O que será que são seres vivos? Quando a gente fala a palavra vivos, o que será que são seres vivos? São as pessoas? São animais? São filhotes? São crianças? Adultos? São os peixes? Será que também nós podemos nos referir como seres vivos, como as plantas? Então, a gente tem que pensar, né? Então, vamos lá. O ambiente e os seres vivos. Ambiente. O que será que é o ambiente? O que nós temos por conhecimento sobre o ambiente? O ambiente nada mais é o local onde qualquer ser habita, né? Então, cada ser tem o seu ambiente. Nós, os humanos, nós habitamos na Terra, né? Nosso ambiente é a Terra. Os peixes, o ambiente dos peixes, eles habitam na água, né? O que mais que a gente pode estar pensando? As plantas, elas sobrevivem da terra também, elas habitam nas florestas, né? Nos vasos. Então, a hora que a gente fala em ambiente, a gente tem que pensar no todo. Ambiente não é só a floresta, ambiente é a nossa casa, ambiente é a nossa escola, ambiente é o nosso quarto, ambiente é o quintal, é a praça. Então, ambiente é qualquer lugar onde há vida, né? Então, vamos lá. Quais animais? Aí nós vamos analisar a imagem, né? E a gente vai fazer alguns questionamentos. Quais animais estão representados na cena? Né? Nós temos vários animais. Vocês vão estar refletindo, olhando, né? Olhando com bastante atenção para esta cena. Que diferenças há entre os animais adultos da cena e seus filhotes? Então, nós temos adultos e filhotes. Olha aqui, a galinha, os pintinhos. Do que os animais da cena precisam para viver? Do que eles precisam? Em sua opinião, os filhotes dos animais representados na cena precisam de cuidados dos pais? Será que esses filhotes, os pintinhos, precisam de cuidados dos pais para eles sobreviverem? Descreva o ambiente onde vivem os animais representados da cena, né? Então, vamos lá. Aqui dentro, deste espaço é um ambiente. Nós temos animais aqui, né? Então, é sobre isso que nós temos que estar refletindo. Aí, vamos lá. Descreva o que há no ambiente em que você está. Então, vocês vão olhar no ambiente em que vocês estão neste momento, pode ser na casa, pode ser onde vocês estiverem, e vocês vão descrever. Aí nós vamos fazer a leitura desse texto e todas as palavras que a professora grifar, vocês também vão estar grifando no texto de vocês. Então, esta leitura aqui é uma leitura para estudar.
A primeira palavra que nós vamos grifar, que nós vamos pintar, na verdade, é o título do que nós vamos estudar hoje. O título do que nós vamos aprender hoje, né, do texto, da matéria que nós vamos aprender hoje é o ambiente. Matéria de ciências. Tudo que é ciências é verdadeiro, é vivo, tá? Então vamos lá. No ambiente podemos encontrar seres vivos e elementos que não têm vida. Ah, professora, que interessante. No ambiente nós podemos encontrar seres que são vivos e seres que não têm vida. Por exemplo, na nossa casa, nós que habitamos a nossa casa, nós somos vivos. A planta que a mamãe tem, que nós temos na nossa casa, é um ser vivo. Mas e o vaso que a gente planta a flor? Já não é vivo. E a cama que a gente dorme? Não tem vida. E a mesa? E a geladeira? Né? E o nosso lápis? E o nosso sapato? São todos esses objetos que a professora está falando, são seres que não têm vida, né? Então, as pessoas, os outros animais e as plantas são exemplos de seres vivos. A água, a luz e as pedras são exemplos de elementos não vivos. Então, aqui foi mais profundo. A água, ela dá a vida pra gente, mas ela não é um ser vivo. Ela não nasce, vive, cresce e morre. A água existe, simplesmente ela existe. A luz é produzida, tem a luz do sol, tem a luz elétrica, né? Então a luz é produzida, ela não é um ser vivo. As pedras também são seres mortos, eles não têm vida. Se você pegar um martelo e dar uma martelada numa pedra, ela não vai acontecer nada, porque ela não é um ser vivo. Então vamos lá. No planeta Terra, o que será que é o planeta Terra? Planeta Terra são todos os países que constituem este planeta, né? A gente vai ainda estudar muito sobre o planeta. No planeta Terra, há vários ambientes diferentes. Há ambientes frios, há ambientes quentes, secos e chuvosos, né? O dia também varia muito. Hoje está friozinho, por isso que a professora falou agora há pouco. Hoje está meio frio, mas tem dia que está muito quente. Tem dia que tá muito seco, sem nenhum pingo né? E tem também lugares no deserto que não tem água, né? Tem lugar que chove muito, tem dias muito chuvosos. Então vamos lá. Há ambientes aquáticos e terrestres. Exemplo de ambiente aquático são os rios, são os lagos, são os mares, né? Então, isso são as lagoas que são construídas, né? Isso são exemplos de ambientes aquáticos. Nós temos os seres vivos que habitam nos ambientes aquáticos. Por exemplo, tartaruga marinha é um ser vivo aquático. Os peixes são aquáticos, né? E nós temos a terra, os ambientes terrestres, né? Ambientes aquáticos, o que são? São aqueles cobertos por água, como rios, lagos, mares e oceanos. E os ambientes terrestres são aqueles que não são cobertos por água. Cada ambiente tem seres vivos e elementos não vivos característicos. Os seres vivos precisam dos elementos não vivos do ambiente para viver. O ser vivo também ele não consegue sobreviver sem os seres não vivos. Como que nós viveríamos sem a água? A professora já não falou que a água não é um ser vivo? A água em si, ela é um animal sem vida, ela é um ser sem vida. E como que o homem sobrevive sem a água? Como que o homem sobrevive sem o fogo? Sem o calor, nós morreríamos, né? Nós iríamos ficar congelados.
Então, vamos lá. Dizemos que os seres vivos estão adaptados ao ambiente em que vivem. Então, vamos lá. Adaptados. O que será adaptados? Que apresentam características que favorecem a sobrevivência em determinado ambiente. Quais são os seres vivos da imagem e os elementos não vivos? Então, vocês vão observar essa imagem e vocês vão descrever quais são os seres vivos e quais são os seres não vivos, tá? Pode fazer uma relação no caderninho escrevendo o que a professora está pedindo. Agora aqui nós temos duas imagens, né? Duas imagens. Isto que vocês estão vendo aqui é legenda. Isto que nós estamos vendo aqui chama-se escala. Então, este urso polar, esta imagem que está aqui, cada centímetro representa 2,5 metros, 250 centímetros. E este camelo, que vive lá no deserto, olha a diferença de habitat. O urso polar vive no gelo e o camelo vive no clima muito quente, lá no deserto. Cada centímetro do camelo, cada pedacinho, 1 centímetro, equivale a 300 centímetros, a 3 metros. Então, vamos calcular na nossa cabeça o tamanho do camelo. Então, isso que aparece aqui dentro dos textos, das fotos, das imagens, são escalas, para a gente ter uma noção, para a gente ir aprendendo qual é o tamanho real do animal. Porque esse tamanho aqui é ilustrativo, ó, ele é pequenininho, mas na verdade o camelo é um animal bem grandão. E este pedacinho que vem embaixo das imagens chama-se legenda. Legenda é um texto que geralmente aparece embaixo das imagens para aumentar o nosso conhecimento sobre aquela imagem. O que está falando aqui desse animal? O urso polar é um animal que vive em ambiente frio. O camelo é um animal que vive em ambiente quente e com pouca chuva. Então, aqui vive no deserto e aqui vive num clima gelado. Então, são opostos, né? Então, para que serviu esse pequeno texto aqui, ó? Para eu aprender um pouquinho mais sobre esta imagem. O urso polar não conseguiria, então vamos grifar. Todas as palavras que a professora pintou, vocês vão pintar também. O urso polar não conseguiria sobreviver no ambiente em que vive um camelo. Por exemplo, 1. Complete o diagrama. Diagrama é isso aqui. Aqui nós temos uma tartaruga marinha. Então, aqui nós temos 3 ambientes. O ambiente gelado, um ambiente desértico, de deserto, e um ambiente aquático. E aqui também tem uma escala. Olha a escala aqui, ó. Até 150 centímetros. Então, vamos lá. Esse pedacinho aqui, até 150 centímetros. Então, esta tartaruga, ela pode medir até 1,5 metro. O camelo pode medir até 3 metros. O urso pode medir até 2,5 metros de comprimento, tá? Complete o diagrama com as informações sobre a tartaruga marinha. Então, A. Tipo de ambiente em que vive a tartaruga. A. Ambiente o quê? B. Partes do corpo da tartaruga usada para nadar. Como chama isso aqui? C. Parte do corpo da tartaruga que é dura e protege o animal. Isso aqui tem um nome da tartaruga, tá? Tá bom? Quem não sabe tem que pesquisar. Tartaruga, ó, a legenda aqui, ó. Tartaruga marinha nadando. Vamos lá. Continuando ainda, nossa aula de ciências vai ser bem longa, tá? Observe as fotografias a seguir e faça o que se pede. A, B, C, D, E. Olha aqui.
Bandeira, no estado de Minas Gerais, 2007. Bandeira é o nome do lugar. Taubaté, no estado de São Paulo, 2017. Cidade de Taubaté. Se nós não tivéssemos esta legenda, nós não saberíamos que cidade que é esta. Então, é para isso que existem as legendas nas imagens. C. Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, 2016. Cidade de Porto Alegre. Olha aqui a característica do lugar da cidade. São Paulo, no estado de São Paulo, 2017. A cidade de São Paulo. Aqui será que como que chama esses espaços aqui lá em São Paulo? Favela, né? Ó, tudo casinha simples, né? Casa de Palafitas, Manaus, no Amazonas, 2009. Palafitas são casas tipo de madeira, tipo um bambu, e elas são feitas em cima de estaleiros, porque na época da chuva acontece a enchente, né? Então vamos lá. A. O lugar onde você mora se parece com algum dos ambientes mostrados nas imagens? Qual? Onde você mora, onde nós moramos aqui, parece com algum desses lugares? B. Descreva o ambiente onde se localiza sua casa. Vocês vão fazer um breve comentário no caderninho descrevendo como que é o local, o ambiente da sua casa, que jeito que é a sua casa, você pode estar, né, falando um pouquinho. Fotografe uma planta ou um animal que você costuma ver no bairro onde mora e cole a fotografia no espaço a seguir. Não, vocês não vão conseguir colar. Vocês vão fotografar qualquer animal do espaço onde vocês moram e vai mandar a foto para a professora, tá? No particular da professora. Escreva uma legenda para a fotografia com a descrição do ser vivo fotografado. Então, vocês vão pegar a foto que vocês fizeram e vocês vão fazer uma legenda. Legenda é aquilo que a professora explicou aqui, ó. Lembra que a professora explicou agora há pouco? Que legenda é esse pequeno texto aqui embaixo da foto explicando do que se trata? Então, vocês vão pegar, pode desenhar o animal aqui que vocês fotografaram, mas vocês vão fazer a legenda e tirar a foto e mandar para a professora. Descreva como é o ambiente desse ser vivo. Como que é o ambiente do animalzinho que vocês fotografaram, ok? Um grande beijo e até a próxima aula de ciências. Bom estudo!